Olá pessoal, meu nome é Fábio, eu sou palestrante do CELE e venho aqui hoje fazer uma reflexão do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ou seja, da caridade, da verdadeira caridade. Esse tema vem de encontro, em especial, com o que nós estamos vivendo hoje, da maneira que nós estamos tratando a situação atual e o quanto nós estamos envolvidos em tudo isso. Então, para nós começarmos a refletir um pouco, ele fala sobre as calamidades gerais e infortúnios ocultos. Uma parte interessante, quando a gente vê no item número 4 desse capítulo, os infortúnios ocultos, é o primeiro parágrafo. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, quando nós refletimos um pouco aqui sobre essa parte em especial, dentro do capítulo 13, devemos pensar o seguinte: nós estabelecemos o nosso plano encarnatório com certas provas, expiações, como estamos no planeta de provas e expiações. Essas provas e expiações são particulares e, ao mesmo tempo, elas são vinculadas àqueles que vivem conosco, ou seja, os familiares, colegas de trabalho e tudo mais. Além disso, é óbvio, nós temos a coletividade, ou seja, temos as provações coletivas que dizem respeito ao que o nosso orbe passa, nosso planeta vivencia, porque se pararmos para pensar, nosso planeta ele é um organismo vivo, e esse organismo vivo também modifica sua frequência, melhora, também evolui. E sabemos que agora está ocorrendo uma evolução nesses tempos de nosso planeta, ou seja, as frequências energéticas estão se alterando, estão sendo exigidos muito mais de nós. Além, é claro, do cuidado que temos com a natureza, ou do que devemos ter com a natureza e tudo mais, estamos sendo bastante exigidos nisso. Então a espiritualidade, ela tem o total controle sobre tudo o que está ocorrendo, tanto na natureza quanto particularmente. E quando aqui fala nos desastres particulares, nos desastres individuais, mostrando que além das calamidades gerais existem as calamidades individuais, isso mostra que realmente tem pessoas que sofrem bastante, particularmente, e que às vezes por opção ou opção espiritual para sofrerem, para passar por isso, para atingir uma certa evolução, estão nessa situação. Mas nem por isso, se elas estiverem nessa situação, elas não necessitariam de um. Então, quando pensamos um pouco sobre a caridade em geral, coletiva ou individual, devemos pensar que o próximo nosso, começando por aqueles da família, deve se estender por outros, os necessitados, qualquer que seja, independente do nível de expiação que a pessoa estiver ou do nível de sofrimento. Então, quando nós paramos para pensar o que nós necessitamos fazer em um momento desses, nós precisamos melhorar os nossos hábitos. Nós viemos com hábitos seculares, às vezes milenares, que não nos ajudam na nossa evolução. Por exemplo, temos o hábito da leitura, da conscientização, muitos de nós não temos, não tem. Então, isso é algo que tem que ser desenvolvido. Outra coisa, o hábito da caridade. Por que nós somos sempre
não fazemos caridade da forma correta, ou seja, precisamos que alguém peça para fazer, ou precisamos ser induzidos a fazer, mas espontaneamente, na maioria das vezes, não fazemos a caridade. E quando fazemos, algumas vezes, ainda esperamos algo em troca, porque é o nosso consciente e inconsciente, óbvio, de esperar algo em troca pelo que se faça. O convite de Cristo, há 2000 anos atrás, que nós temos hoje, as obras de Kardec, ou seja, dos espíritos através de Kardec, é que nós possamos praticar isso que Cristo veio nos mostrar. Praticar de uma forma a que nós vivenciemos no dia a dia isso. E não simplesmente lemos, entendemos e pronto, está bom. Então, o incorporar a caridade no nosso dia a dia é importante. E esta é uma excelente oportunidade para nós agora fazermos. A caridade com os nossos familiares, mantendo-os em casa, cuidando-os, assistindo-os da melhor maneira possível, orientando, mudança de hábitos, o que eu faço, como eu faço a limpeza, como faço a higienização das mãos, os ensinamentos e tudo mais. Então, nós precisamos pensar que estamos vivendo uma pressão espiritual extrema quando acontece um desastre global desse nível, ou quando acontece uma exigência global, nós precisamos pensar que não é nós, o particular, ou somente nós, mas o coletivo. E como começa o coletivo? Começa a partir daqueles que estão próximos de nós. Às vezes devemos nos abdicar mais, ou abdicar de certas coisas que fazemos no dia a dia que não são tão importantes, para que possamos preservar um certo cuidado em uma situação dessa. Então, como eu falei, o nosso planeta ele é um organismo vivo, ele também se transforma, ele está passando por uma transformação energética e ele nos cobra. Essa pressão tão grande também é prevista pela espiritualidade, que, aliás, espiritualmente, estamos simplesmente vivendo uma transição, uma adaptação. Tanto é uma adaptação que na Gênese tem uma parte que fala sobre isso. Na Gênese fala assim, ó, a Gênese capítulo 11, no item 36, fala: é de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso, de ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal ativa do globo. Quando falamos população espiritual do globo, não estamos falando somente dos encarnados. Existe também a limpeza energética do nosso próprio plano espiritual, para que nós possamos também aqui no físico viver melhor. Isso está na Gênese, que fala sobre o assunto. Então nós não podemos também esquecer que é uma transformação, que é algo que está ocorrendo, e devemos levar o exemplo disso. O exemplo disso é buscar viver a caridade no dia a dia, buscar exprimir isso, ou seja, que busquemos auxiliar o próximo sem que necessite ser chamado para isso, que nos voluntariemos para o auxílio, começando, é lógico, pela nossa família. Porque quando a gente fala em perfeição e aperfeiçoamento, conforme a Revista do Reformador de agosto de 1958, na página 157, esse primeiro parágrafo ele diz assim: todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, pois, em Jesus o Mestre que te aprimora
e aproveita a bênção do tempo mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade para que te faças melhor dia a dia. Então, quando nós analisamos ou observamos um pouco esse texto, isso é um chamado espiritual, mostrando que quando estamos em aperfeiçoamento, estamos em constante aperfeiçoamento. Não existem paradas. Existe a diminuição do nosso fardo que nós temos que carregar, fardo de sofrimento, para nos auxiliar, para que possamos ter um pouco mais de fôlego. Mas, quando necessária, a pressão é colocada, que é o que nós temos no momento. Então, o aproveitar essa pressão é a questão de hoje. É o fazer a caridade da melhor forma possível, ou encontrar meios de fazer e de trabalhar com a caridade. Começando, óbvio, com aqueles que estão mais próximos. E quando nós temos uma orientação, nesse caso biológico, de problema biológico, temos uma orientação de quarentena, o porquê nós insistimos às vezes em não seguir, em não praticar. É a questão da adaptação do hábito. Assim como devemos adaptar-se ao hábito da leitura, também devemos nos adaptar ao hábito da limpeza, ao hábito do respeito com o próximo, ao hábito das boas qualidades que a espiritualidade espera de nós. Jesus, quando estava encarnado, deu-nos os exemplos, mostrou de várias maneiras como poderíamos fazer isso. E nós não entendemos totalmente. Mas agora que a espiritualidade está nos mostrando nesse período de transição tão importante, nos mostrando mais profundamente essa transformação que devemos seguir, não devemos esquecer de que é necessário e é importante para que nós desempenhemos o nosso papel dentro de tudo isso. Então eu agradeço a todos e fica aqui o meu abraço e desejo que nossos governantes possam fazer o melhor por nós, possam fazer o melhor para o país e que a equipe espiritual possa estar sempre presente no nosso meio, nos auxiliando naquilo que for possível. Que assim seja. Boa tarde a todos.